você já estava esquecendo de mim, achando que eu só apareço em época de prova. Não, eu estou sempre aqui, eu já sabia. Eu previ, Pai Leozinho sabe das coisas. Lembrando que de 2 em 2 semanas a gente vai ter nesse canal um vídeo explicando uma matéria de física de uma maneira um pouco mais tranquila, tá bom? Fico aguardando o seu like, o seu compartilhamento, marque os amiguinhos, segue o nosso canal e fica atento, aposto que vai te ajudar bastante. Nos comentários, mandem questão, mandem dúvida, me mandem feedback, eu vou aceitar muito, tá bom? A gente pode nivelar, eu quero fazer o melhor canal para você, me ajude a fazer isso, tá bom? Na aula de hoje a gente vai falar sobre dinâmica. E quando a gente fala sobre dinâmica, basicamente eu quero falar sobre um cara chamado Isaac Newton. Isaac Newton foi um cara que tem essas histórias que falam da maçã que cai na cabeça e tudo mais. Ai, meu Deus. Isaac Newton foi um cara que ele começou a falar sobre a força que agia sobre um corpo. Como assim? Cara, por que algo começa a entrar em movimento? Por que algo que está em movimento começa a parar ao longo do caminho? Por que essa coisa? Tem que existir alguma coisa que faça algo começar o movimento ou algo parar o movimento. E ele começa a entender que existe alguma coisa acontecendo aí. E ele entende que essa coisa é chamada de força. Então vem comigo, vamos tentar conhecer as 3 leis de Newton. Na verdade são 4, a 4ª lei de Newton é a lei da gravitação universal. A gente vê numa próxima aula, tá bom? Então venha olhar comigo as 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Léo, o que seria a lei da inércia? Simples, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso até que exista uma força que tire você desse repouso. Então, você dormindo tende a permanecer dormindo até que exista uma força chamada mãe que tire você desse repouso. Ok? Simples dessa forma. O que eu preciso que você entenda é que esse repouso ele pode ser 2. Esse repouso ele pode ser um repouso estático, você e eu nesse exato momento paradinhos, então minha velocidade é 0. E o segundo repouso é chamado de repouso dinâmico, onde é um repouso que ele está em movimento, mas só que é um movimento ausente de força. Então é um repouso para força, onde movimento ausente de força é MRU e isso gera uma velocidade constante. Léo, como assim, cara? Como assim uma velocidade constante gerando um repouso? Não faz muito sentido. Então eu vou tentar te ajudar. Sabe quando você vem e entra no ônibus? Quando você entra no ônibus para ir para o colégio, para ir para qualquer tipo de lugar, o que acontece é o seguinte: ônibus é o caderno, você é o piloto. Então você, vou falar caneta, né? Porque piloto você vai achar que você é o piloto de ônibus. Então você é a caneta e o ônibus é o caderno. Quando você entra no ônibus e você fica lá dentro do ônibus, você fica paradinho. Você e o ônibus, os dois estão paradinhos e você segura lá. Lembra? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então você e o ônibus tendem a permanecer paradinho. O que vai acontecer então? O ônibus vai começar a pisar no acelerador, isso vai gerar uma força que vai fazer o ônibus começar a entrar em movimento. Só que o ônibus entra em movimento, você não. Então aquela sensação de você ser jogado para o final do ônibus, ela é meio falsa. Como assim, Léo? Olha só, você é a caneta, você é a caneta e o caderno é o ônibus. Quando ele começa a andar, o ônibus começa a andar. Olha a caneta parada, ó. Foi? Por isso que você tem a sensação de ser jogado para trás. Porque, na verdade, o ônibus anda e você fica parado. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Ninguém fez força em você para se movimentar. Só que você, malandramente, segura no ônibus. Então, quando ele gera uma força, você acaba sendo puxado, porque você se agarra nele. E aí, num certo momento, ele para de fazer força. Ué, como assim o ônibus para de fazer força? É só você observar, num certo momento, seu corpo para de ir para trás ou para frente. Ele começa a entrar numa velocidade constante, que é o momento que você tira o celular do bolso e começa a mandar mensagem pro crush, certo?
Nesse momento, significa que ele entrou no segundo estágio de repouso, que é o repouso dinâmico, onde ele atinge uma velocidade constante. Então, o seu corpo não tem mais forças agindo sobre ele. Então, ele não é jogado nem para trás nem para frente. Tranquilo? E aí, num certo momento, ele freia o ônibus. Eu tenho certeza que aquele motorista de ônibus está lá observando você. Quando você se distrai e pega o telefone e começa a digitar com as duas mãos, ele pisa no freio. E aí, quando ele pisa no freio, observa, ele freia o ônibus. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Só que esse repouso também pode ser um movimento. Então, ó, os dois estão em movimento. Só que quem vai frear agora é o ônibus, que é o meu caderno. E ó, quando ele freia, ele para e você continua em movimento. Então, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que existe uma força que tire você desse movimento. Tranquilo? Se você acabou de aceitar que existe uma força que pode fazer você se movimentar ou parar o seu movimento, você entendeu a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, que é o princípio fundamental da força. Ela gera uma coisa chamada força resultante. Uma força que resulta na alteração do meu movimento. A pergunta é simples. Esse corpo que estava parado entrou em movimento? Se sim, força resultante. Se não, não tem força resultante. Então você deitadinho lá, nesse friozinho danado, embaixo da coberta, querendo dormir, você tende a permanecer dormindo. Até que existe sua mãe, que é uma força que vai fazer você acordar e tem que levantar. E essa força é a massa vezes a aceleração do meu corpo. Fácil? Mas, Léo, que fórmula é essa aqui? Fórmula feia pra caramba aqui embaixo? Calma, não se assuste. A fórmula de força resultante nada mais é do que a soma de todas as forças que estão a favor menos a soma de todas as forças que estão contrárias. Léo, não entendi muito bem, cara. Tenta me explicar aí. Te explico. Imagina que em algum momento o seu carro deu defeito. E aí o seu carro que deu defeito, você precisa empurrar ele até o mecânico. Então o carro está parado e você precisa fazer uma força. Olha a primeira lei. Você precisa fazer uma força para ele começar a entrar em movimento. E aí você começa a empurrar esse carro, fazendo muita força, mas ele vai andando. Aí chega um amigo seu, que é de conhecido e o caramba, pô, tocou no coração, olhou para você e falou, cara, eu vou te ajudar. E ele vem do seu lado aqui, ó, amigo 1, e empurra junto com você. Tranquilo? Então, eu estou empurrando, amigo também está empurrando, você concorda que fica mais fácil? Por que fica mais fácil? Porque a força resultante é a soma, esse é o símbolo do somatório, é a soma das forças a favor, a minha e do amigo 1. Tranquilo? E aí chega um segundo amigo, e esse segundo amigo ele fala, cara, Léo, que saudade de você, eu vou te ajudar, cara, pô, vou empurrar esse carro junto com você. Ele tem um bom coração, mas ele é burro. Como assim ele é burro? Todo mundo está empurrando para lá, ele vem e empurra para cá. Ele tem um bom coração, mas ele é burro, ele não sabe o que ele está fazendo. Então olha só o que acontece. Amigo, você empurrando para cá, amigo 1 empurrando para cá e amigo 2 empurrando no sentido contrário. Então ele é uma força contrária. Então seria força resultante igual a amigo 1 mais você menos amigo 2 que está fazendo a força contrária. Tranquilo? Simples dessa forma. Entramos então na terceira lei de Newton. Entramos então na terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz o seguinte: para toda ação sempre vai existir uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, porém de sentidos contrários, sempre a fim de anular as forças. Léo, ficou muito confuso, então eu vou te ajudar novamente. Vamos lá. A terceira lei de Newton, que é chamada de ação e reação, eu tenho certeza que só tem esse nome porque ela não conheceu Inês Brasil. Ele não conheceu Inês Brasil. Como assim, Léo? A Inês Brasil fala uma frase que você vai entender tudo. Se me atacar, eu vou atacar. Simples dessa forma. Ação e reação é, para toda força que eu fizer, eu vou receber uma reação. Vamos lá, me acompanha aqui, ó. Vou empurrar o quadro. Estou fazendo uma força no quadro. A minha mão vai para dentro do quadro? Não. O quadro me empurra para fora dele? Não. Porque a força que eu faço, eu recebo uma reação.
No caso, o meu peso, eu faço uma força sobre o piso da minha casa. Então, eu faço uma força no piso, então o piso tem que fazer uma força sobre mim, que é chamada de normal. Como assim? Porque em nenhum momento eu estou aqui e eu começo a afundar, eu não vou para dentro do piso. E nem o piso começa a me jogar para cima. O que está acontecendo aqui é, eu faço uma força para baixo e recebo uma força para cima. Eu peso 80 quilos, então eu faço 82, roubei um pouquinho. Eu peso 82 quilos, então eu faço aproximadamente 820 newtons de força-peso para baixo. Então eu recebo do solo os exatos 820 newtons de força que o solo faz sobre mim. Se fosse alguém de 50, faria aproximadamente 500 newton para baixo e receberia 500 newton. Mas, Léo, ele não estava 820, por que agora é 500? Porque para toda a ação tem uma reação. Para a minha ação, eu tenho uma reação. Para a ação da pessoa com 50 kg, tem uma outra reação. Tranquilo? Então, mesma intensidade, eu quero dizer mesmo valor de força. Faço 820, recebo 820. Mesma intensidade. Mesma direção, entenda a direção como horizontal ou vertical. Nesse momento, eu estou fazendo uma força na vertical. Então, eu recebo a força na vertical. Tranquilo? E por último, sentido oposto. Sentido é direita, esquerda, cima, baixo. Faço uma força para baixo e se ela quer anular, ela tem que fazer uma força para cima. Ok? Simples dessa forma. Essas são as nossas 3 leis de Newton. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Eu tento ajudar, respondo os comentários. Se quiser, Léo, tem como fazer depois uma aula de resolução de questão? Não tem problema. Me mandem as questões, prepara uma aula, a gente faz rapidinho. De boa? Foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que de 2 em 2 semanas vou estar liberando os videozinhos pra gente. Tá bom? Então, até daqui 2 semanas. Falou? Não esqueçam, compartilhe. Qual é que é? Compartilhe, dê like, comente, sininho, se inscreva, tá bom? Então, fico aguardando vocês. E é isso aí. E que a massa vezes aceleração esteja com vocês. E até daqui 2 semanas. PPO!